Olá, gente, bom dia a todos, graças e paz. Eu sempre tive vontade de fazer isso, sempre tive isso na ideia e por alguma razão eu nunca tinha feito e resolvi fazer agora e vou compartilhar. Que é uma leitura bíblica em 10 minutos, tentar fazer uma leitura bíblica de 10 minutos e pontuar algumas coisas dessa leitura bíblica, ou pelo menos compartilhar a forma como é que eu leio a Bíblia. Então, o texto é de Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 16. Estou lendo a nova tradução linguagem de hoje, estou usando o aplicativo My Bíblia, o My Bible. Vocês que sabem, Minha Bíblia, pronto, esse aplicativo. E vamos lá. Estou usando um documento do Google para fazer as anotações, então eu vou lendo e aí vocês constroem o que vocês acharem, aprimorar, e vou deixar quem quiser fazer alguns comentários, alguns fique à vontade. O texto diz, no começo aquele que a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte de vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Houve um homem chamado João, e aí a gente quero destacar que nesses versículos aqui há um grupo. Aqui tem um grupo. Então eu selecionei aqui, botei aqui que eu tenho um grupo de informações. Então está bem definido ali que eu tenho um grupo de informações. Então ele faz essa apresentação, separou, ele fala, e nesse primeiro grupo de informação, ele quer destacar o quê? O destaque aqui era a luz, entendeu? Ele destaca que nesse primeiro grupo de informação, vou botar aqui, é a luz. Nesse primeiro grupo aqui de informação é a luz, e que, vou botar aqui até, é a luz. Nesse primeiro grupo aqui, Jesus está, a palavra existia, ele estava com Deus, no princípio estava com Deus, como ele trouxe, nada do que existe foi feito sem ela, então luz e palavra. Quem são os pontos chaves aqui desse primeiro grupo? Está ficando destacando luz e palavra. Então no começo, aquele que é a palavra, então vamos inverter, começo a palavra. Eu preciso organizar essas informações. A palavra já existia, ele estava com Deus, era Deus e estava com Deus, e por meio da palavra, Deus, então palavra, luz, palavra, botei palavra, estava com Deus, a palavra igual a Deus, entendeu? Isso aqui fica então, palavra igual a Deus, a palavra é Deus, a palavra é Deus, Deus é igual a Deus. Então isso está muito definido. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Como da palavra, a palavra por meio. Então tem aqui a palavra é o meio. A palavra é o meio de criação. Então a palavra é um meio, eu vou destacar aqui meio de criação. A palavra é um meio de criação. Eu vou destacar aqui meio de criação. Vou botar um meio que traz a existência. Eu vou botar verde aqui. Destaca, não, meio de criação. Vamos lá, não tem um cor aqui, vou botar meio de criação. Então a palavra é um meio de criação. Desde o princípio a palavra estava com Deus. E por meio de criação, Deus fez todas as coisas. E por meio da palavra, então a palavra é um meio de criação. O que seria isso? Vamos ver, a gente vai pensar. Eu pensei que a gente poderia fazer uma leitura até o
até o versículo 16, mas não, paramos nessa primeira parte. Tá bom assim, é o meio de criação. E nada do que existe foi feito sem ela. Então, por meio de criação, nada existe sem a palavra, botar a letra maiúscula, palavra, nada existe sem a palavra, destacar aqui, palavra, destacar aqui, eu dei um destaque aqui, botei maiúsculo só para palavra. Eu leio fazendo exatamente isso, a minha leitura bíblica é desse jeito. Então eu estou compartilhando com vocês como é que eu leio a Bíblia. Então pensando, palavra é Deus, Deus é igual a Deus, então a palavra é Deus, e esse palavra é Deus, esse Deus que é a palavra é igual a Deus, tá, quem é Deus? Isso aí, beleza. Então, perguntas, né? Tá, a palavra é o meio de criação, nada existe sem a palavra, beleza. A palavra era a fonte da vida, tá, beleza. Então, tá aqui, era passado, mas tudo bem, eu vou considerar a palavra é a fonte da vida. A palavra é a fonte da vida, a palavra é a fonte da existência, beleza? Da vida. Essa vida trouxe luz para todas as pessoas. E aí, essa vida é a fonte da vida, e aqui diz que a vida trouxe luz. Aí entra agora a luz para todas as pessoas. Trouxe luz para todas as pessoas. Aí dá um destaque, beleza. Dá um destaque que essa luz, ou a luz brilha na escuridão. Isso é óbvio, né? É um negócio, tá, legal, óbvio. Mas também diz que, e dá um destaque, também diz que, dá um outro destaque, diz que a escuridão, apareceu aqui um outro personagem, que eu estou botando com letra maiúscula para destacar. Escuridão, só para destacar, gente, para a gente dar um destaque. Então, a escuridão não consegue apagar. Não consegue apagar. Quem? Apagar o quê? Apagar a luz. Ficou clara essa informação? Então eu falei que pretendia falar sobre o texto. Cara, que compreensão, que entendimento eu construo dessa organização. Então eu tenho aqui uma informação, por exemplo. Eu tenho uma informação, então eu tenho em destaque apenas esses versículos, que é um primeiro grupo que eu separei e ficou registrado aqui, né? Nesse primeiro grupo a gente tem aqui destacado que a palavra é Deus e Deus é igual a Deus, que a palavra é um meio de criação. O meio, o que seria meio? Conceito de meio, hein? Conceito de meio. Como é que eu poderia conceito meio? Pensar em meio,
que é meio a forma, a ferramenta, a palavra é a ferramenta. Não sei se faz sentido para vocês a ferramenta. Nada existe sem a palavra. Nada, eu já estou aqui com o meu alarme avisando que está chegando, dando os 10 minutos. Eu vou continuar, botei isso para não estender demais. Deixa eu só desabilitar aqui. Botei para reiniciar, mas eu sei que eu tenho tempo para isso. Não vou levar muito tempo, de 10 minutos não. Mas tá. Vamos lá, voltamos. Então, eu tenho aqui, vou botar aqui na minha. Então, que a palavra é Deus e é. A palavra é Deus, é igual a Deus. A palavra é o meio, a maneira, a ferramenta de criação. Vou entender dessa forma. Se alguém pensar diferente, fique à vontade. Nada existe sem a palavra. Então, a palavra é a fonte de existência, ou é a fonte de existir. A palavra é a fonte da vida. Então, não basta existir, não basta ser criado, mas tudo precisa ter vida. Então, a palavra que traz a existência, ela materializa as coisas. Eu estou usando o meu linguajar mais simples possível, mas essas coisas precisam ser animadas, precisam ter vida. E ela dá vida, ela traz vida. A vida é o que traz luz para todas as pessoas, então a vida traz luz. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. Eu crio uma redundância, não consegue apagar a luz. Eu respondi, apagar o que? A luz. Então eu tenho esse cenário. Então, esse cenário. Que entendimento eu tiro com isso? Que compreensão? A ideia a ideia principal, a forma como eu leio, falo, que aprendizado, que lições eu posso tirar hoje, para o meu dia de hoje, dessas informações? Que lições eu tiro? Que aplicações isso tem para a minha vida, para o meu entendimento, para a minha compreensão? Primeiro, que a gente vai avançar, isso é uma porção muito pequena, mas a gente vai dar nome aos bois. Quem é a palavra? Então, essa palavra aqui está falando de quem? Então, eu começo a dar nome. Vamos dar nome aos bois? Então, quem é a palavra? A primeira pergunta que eu preciso fazer é exatamente essa. Quem é a palavra? A palavra. Quem é essa pessoa? Quem é a palavra? Quem é a palavra? Entendeu? Quem é a palavra? Quem é a palavra? Então, a gente sabe que... Então, a gente vai discorrer. Esse livro de João está fazendo uma apresentação acerca de Jesus. Então, a palavra, quem é a palavra? Jesus Cristo. Então, o personagem principal aqui é Jesus Cristo. Ele que é a palavra, ele que é a figura principal. Eu não tenho um verde personalizado. Vou botar aqui um verde decente. Tem um verde que eu quero aqui. Não, azul foi demais. Então, um verde decente aqui. Acho que esse verde fica bom. Que eu quero dar o verde de esperança para Jesus. Jesus é esse verde aqui. Então, quem é Jesus? Então, substituindo o nome palavra por Jesus, eu tenho Jesus é Deus, é igual a Deus. E esse Deus agora aqui é Deus Pai. Deus Pai de Jesus. Deus Pai. É o Deus Pai. Deus Pai. Então tá ali. Eu agora substituir a palavra. Quem é a palavra? Então, Jesus Cristo. Então, vamos substituir a palavra. Então, eu tenho que Jesus Cristo é o meio de criação, que nada existe sem Jesus Cristo, que Jesus Cristo é a fonte
da vida e que essa vida trazida por Jesus Cristo é luz para as pessoas, que essa luz brilha na escuridão e que a escuridão não consegue apagar a luz. No mínimo, essa primeira apresentação traz quando eu penso em Jesus Cristo e quando eu falo o nome de Jesus Cristo, quando eu faço referência de Jesus Cristo, no mínimo, eu estou considerando essas informações. No mínimo eu estou considerando essas informações. No mínimo. Então, Jesus Cristo é Deus, é igual ao Pai, é igual a Deus Pai. Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, passa por Ele. Ele é a ferramenta, Ele é a ação de toda a criação. Ele é a fonte de vida. Uau! Jesus Cristo é a fonte de vida. Ele, além de ser a fonte de vida, Ele é a luz, o conhecimento, a informação. A informação, luz, fala de conhecimento. Então, escuridão fala de obscuridade, de desinformação. Tu pode ter muita informação e ser desinformado. Nossa, então fala de acesso à informação, a clareza, a capacidade de entender, de perceber, transparência, você sabe exatamente como tudo funciona e por que funciona, qual o propósito desse funcionamento. A luz é extremamente estúpido conhecimento, o ápice do conhecimento, o ápice do entendimento, o ápice da transparência, as respostas para todas as perguntas. Caramba! Então acho que é isso. Eu acabei me alongando. Percebe que eu iniciei querendo trabalhar um texto maior, mas parei aqui. Exatamente, é dessa forma que eu leio a Bíblia, exatamente desse jeito que eu leio a Bíblia, e queria compartilhar com vocês essa minha maneira de ler a Bíblia, e tomara que seja útil, que ajude vocês nessa experiência de leitura bíblica, pensando exatamente desse jeito, pensando de maneira simples, óbvia, tá? Ok? Que o Espírito Santo possa dar mais esclarecimento, ampliar. Isso aqui isso é ilimitado, esse entendimento é ilimitado. Todas as vezes que a gente ler, a gente vai ter percepções, e dentro da gente vai ter um sentido muito diferente, mas diferente, respostas diferentes, vai trazer luz de verdade, tá? Então, um beijo no coração de vocês, um abraço e vamos que vamos. Vamos aí seguindo em busca do conhecimento, do entendimento, contando com um consultor e mentor, Espírito Santo, assim, tá? Para nos dar as orientações necessárias. Ok? Fui.